A paz de Yahshua Mashiach a todos os amados irmãos. Mais uma vez o vosso irmão Leomar. Que a virtude do Espírito do Eterno seja transbordante sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre toda a sua família. A mensagem que eu trago hoje aos irmãos se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos falar sobre pontos importantes para as nossas vidas, onde nós vamos perceber onde nós chegamos e onde nós precisamos chegar e o que nos falta para compreender a estatura do varão, do perfeito varão, e a alcançar essa estatura, que eu penso que é algo grandioso, que leva-se muito tempo. Então, para alcançar essa maturidade espiritual, nós não devemos estar confiantes de que seja fácil alcançar ou que nós já tenhamos alcançado. Não, de modo algum. Nós devemos buscar sempre o conhecimento da pessoa do Eterno e o conhecimento da pessoa de seu Filho, Yahshua Mashiach. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, que nos diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, aqui está falando de idiomas mesmo, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, está falando de línguas estranhas, de línguas espirituais, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, que é o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, você vê que é muita coisa, né? E ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Então, nós estamos percebendo aqui idiomas dos homens, as línguas da terra, os idiomas da terra, as línguas espirituais, que eu creio que é só uma só, e também nós temos o dom de profecia, todos os mistérios, toda a ciência e toda a fé, de maneira que transportasse os montes. Se não tiver a caridade, se não tiver amor, nada seria. De valor algum tem essas coisas se não tiver caridade. Então, muitas pessoas já podem entender o que nós precisamos de primeiro para alcançar maturidade espiritual. Caridade, amor ao próximo, mas um amor não só de palavras, mas de obras de misericórdia, de bondade, e não de obras buscando uma recompensa, um reconhecimento terreno, mas o verdadeiro amor ao próximo. Porque quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos e fazemos as obras do Eterno, nós estamos nos revelando como filhos do Criador, como verdadeiros servos de Yahweh. E nós podemos seguir aqui no versículo 3, que nos diz mais: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então, para complementar com base nas Escrituras, nós percebemos também que não é só uma questão de fazer boas obras, mas fazer uma boa obra com amor sincero, com um amor que não espera nada em troca, com doação, como um verdadeiro presente do Eterno para a vida daquelas pessoas que estão sendo abençoadas por meio das doações, das boas ações e por meio da palavra do Eterno. Essas pessoas, elas têm que ser amadas,
se sentirem amadas. E nós precisamos, o quanto antes, aprender e resgatar e manter esse sentimento, essa caridade, que é tudo que o Eterno espera de nós. E para não ter desculpa, você não precisa ter uma fé tamanha, nem conhecer todos os mistérios, nem toda a ciência, nem ter dom de profecias, e nem saber outros idiomas, e nem a língua dos anjos. Você pode ter caridade, você pode fazer com amor. Você não precisa ter riquezas, muitas riquezas, para poder dar, que isso não é demonstração de amor. Você não precisa dar a sua vida para ser queimado o seu corpo. Será que realmente a pessoa que doa o seu corpo para ser queimado, será que ela está amando? Então precisa-se muito de amor. Quem realmente tem certeza desse amor vai preservar sua vida para favor de outros. Como Paulo, houve um momento que ele ficou dividido entre estar no corpo para um melhor proveito do Evangelho e dos irmãos, ou melhor ainda, saindo do corpo para estar com Yahusha, que era muito melhor. Mas pela necessidade das boas novas, da mensagem, ele via que havia uma necessidade muito grande ainda de permanecer na terra para levar a obra, a mensagem a todos quanto ele pudesse alcançar. E no versículo 4 diz: a caridade é sofredora. Olha só as características da caridade, do amor. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, a caridade, irmãos, a caridade o amor, ele nos molda a pessoa de Yahshua Mashiach. É o que nós precisamos, é alcançar essa estatura de Yahshua, o seu Filho. E isto é uma base que tem que ter na vida de todo crente, todo aquele que crê nas Escrituras Sagradas. Tem que ter caridade, amor em primeiro lugar ao Criador, a Yahweh, nosso Criador, nosso Pai, e ao próximo como a nós mesmos. Nós precisamos ter este amor, sem fazer acepção de pessoas, porque ele não suspeita mal, não trata com leviandade, não se soberbece, não pode fazer acepção de pessoas, não pode escolher quem se deve ajudar, não se deve escolher quem merece ou quem não merece, quem vai receber, quem não vai receber. A caridade, ela não olha esses detalhes. Quem verdadeiramente quer alcançar a estatura do varão perfeito, tem que atentar para todas estas características da caridade. No versículo 6 fala algo interessante: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E você vê que a maioria das pessoas que tem dons de profecia, que se diz conhecedor de mistérios, mas ainda que fossem os mistérios verdadeiros, e toda a ciência, e tamanha que fosse a sua fé, mas se não tiver a caridade, ela pode folgar com a injustiça, ela pode tratar com leviandade, e trata com leviandade, ela pode se ensoberbecer, e realmente essas pessoas se ensoberbecem. Então, você vê que verdadeiramente, quem atenta para a caridade não espera profecias, não espera revelações, age em favor do próximo.
e sem fazer acepção de pessoas. E a caridade é maior que o dom de profecia, que o dom de línguas, que o conhecimento humano, que a fé, que todos os mistérios e que toda a ciência. A caridade é tremendo, supera tudo isso. Tudo isso. Mas estas coisas não nos foram ensinadas. Essas coisas nos são roubadas. Esse sentimento, a caridade, este verdadeiro ensinamento, ele é escondido de nós. Ele é escondido das pessoas. E as pessoas aí estão egoístas, arrogantes, soberbas, interesseiras, materialistas, estúpidas. E Alcha diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, esse ensinamento que nós estamos trazendo hoje para os irmãos, ele está sendo resgatado, ele está vindo debaixo de muita meditação, porque realmente é difícil de nós ouvirmos esses ensinamentos que são tão verdadeiros, tão fiéis da palavra dos apóstolos, da palavra de Yalcha, né? Tão profundo, tão verdadeiro, e que as pessoas não percebem esses ensinamentos, esse grande valor da caridade. Mas quem tem a caridade verdadeira e se preocupa em pôr em prática, ela corre o risco de ser limpa a cada dia e de se tornar cada dia mais um servo, uma serva interessante para Ial, para Yalcha e para o seu reino. Então deixa a caridade inundar o seu ser. Deixa a caridade tomar sua vida, porque Ial é caridade. Ial é caridade. Olha só o que acontece no versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então a caridade é forte. A caridade não é qualquer coisa. A verdadeira caridade, você passa por momentos difíceis, mas você nunca vai se perder e nem vai perder a caridade. Você nunca vai se perder no caminho. Você quer se achar no caminho? Deixe a caridade, deixe o amor tomar toda a sua vida, envolver todo o seu ser e comece a fazer boas ações, comece a fazer doações, comece a amar a palavra do Eterno, comece a doar a sua vida para Ele em favor do teu próximo, em favor dos menos favorecidos e dos mais necessitados. Isso vai te fazer uma pessoa melhor a cada dia e mais interessante para Ial. E no momento em que você clamar a Ele, no momento em que você clamar a Ele, meu irmão, Ele vai te ouvir, Ele vai te receber. Ainda que você esteja em trevas, a tua luz vai nascer nas trevas. Está em Isaías. Então, queridos, continuando, no versículo 8, diz o seguinte: a caridade nunca falha. Entende? A caridade nunca falha. Olha só o que acontece. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. A caridade nunca falha. Havendo línguas, cessarão. A caridade nunca falha. Havendo ciência, desaparecerá. A caridade nunca falha. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. O que é perfeito? Ial. O que é perfeito? A caridade em Ial. O que é perfeito? A caridade pelo próximo, o amor ao próximo. Então essas coisas serão aniquiladas, mas o amor permanecerá. O amor não será aniquilado, pelo contrário,
ele vai se manifestar e nós vamos ver verdadeiramente o que é o amor e quem está em amor. Olha só o tratamento que o apóstolo Shaul traz aqui, por conta das profecias, ciência, a fé, os mistérios, dons de línguas e a caridade. No versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, porque quem tem esperança tem fé. E por isso, a esperança aparece aqui sem que nenhum momento nos outros versículos a esperança apareceu, mas aqui ela aparece. É uma esperança que ela também atrai a fé. Quem tem esperança tem fé. E aí diz, acima de tudo, dos dons de língua, de profecia, mistérios, de ciência, de riquezas que podem ser doadas para os pobres, o corpo queimado, maior que tudo isso, permanecem estes três, a fé, a esperança e a caridade. E a maior de todas é a caridade. É a caridade. Então, quando você ama, você está amadurecendo. Porque as pessoas se magoam por tão pouco e vai fazendo um acúmulo de decepções, de dores, de sede de vingança pelo próximo, que perde o mais importante, que é o amor, que é a caridade. A pessoa que perde a caridade, que perde o amor, ela desfalece na fé muito rápido. Ela desfalece na esperança muito rápido. Porque isso que é muito mais importante do que todos os dons, do que toda a ciência, do que todos os mistérios, do que toda a riqueza, até mesmo o corpo queimado por alguém. O mais importante é, enquanto nós estivermos vivos, amar uns aos outros. Isto que é a caridade, que é o amor, que nos ajuda a alcançar a estatura do varão perfeito. Porque quando eu era menino, eu falava em línguas, profetizava, me empolgava, estava disposto, tudo isso e muito mais, mas só fiquei nisso, não amadureci. Então, quando você amadurece, você fica mais amorosa, mais longânimo, mais misericordioso. Você fica uma pessoa melhor. Fica parecendo um servo e uma serva de Ial e de Alcha. Então, precisamos amadurecer. E quando nós lemos em Efésios capítulo 4, versículo 13, você pode ler, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho ideal, a varão perfeito, à medida da estatura completa do Machia, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E quando você lê no versículo 1 do capítulo 4 de Efésios, você encontra nesses dois primeiros versículos essas seguintes palavras: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro de Alcha, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então você observa que nós precisamos nos encontrar em caridade, em boas obras, não perder a caridade, porque a caridade é o que prevalece, é o que vence tudo, não suspeita mal, nunca vai falhar, nunca vai falhar.
e permanecer na caridade até que alcance a estatura do varão perfeito. E quero ler para os irmãos algumas passagens lá em Matitial, capítulo 24, no versículo 42, que nos diz o seguinte: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Salvador. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E no capítulo 25 de Matitial, no versículo 13, ele diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Na parábola das 10 virgens, as 5 virgens prudentes e as 5 virgens loucas. Então, como ser prudente? Como alcançar a estatura do varão perfeito? Caridade. E o que se deve vigiar? E em que propósito se deve orar? Vigiar para não perder a caridade, para não perder o amor no seu coração. E quero ler para finalizar, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, para nós entendermos o que o apóstolo Shaul tem em concordância com as palavras de Yahshua. Olha só, queridos, observe bem esses pontos. 1 Tessalonicenses 5 diz: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais de que vos escreva, porque nós já estamos vendo tudo, nós já sabemos de tudo. Se essa palavra era para aquela época, imagina para agora, para os nossos tempos. 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia de Yahshua virá como o ladrão de noite. Olha só, nós lemos Matitial 24, do versículo 42 em diante. Virá como o ladrão de noite. Versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Precisa falar para os irmãos que esta palavra é para o dia de hoje e que a terra está acontecendo tantas coisas aos nossos olhos, então há necessidade de que alguém venha nos escrever alguma coisa? No versículo 1 ele diz: não necessitais de que vos escreva. Se para aquela época já não havia necessidade, e para os dias de hoje há necessidade? Então no versículo 4: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, não percamos o amor, a caridade. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, ou seja, vigiai, estai atento, sejam sóbrios, sejam filhos da luz, sejam filhos do dia, para que esse dia não seja de surpresa, não venha como surpresa para nós. 7. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos, olha aqui, da couraça da fé, que é o que permanece, da caridade, que é o que permanece, e tendo por capacete a esperança, é o que permanece. Então nós temos que ter fé, esperança e caridade. Muito nesses últimos dias precisamos ter fé, esperança e caridade nas coisas do eterno, aplicado nas coisas do eterno, nas escrituras, na busca em uma vida de comunhão, de consagração, de respeito, de temor, de cuidado, de atenção, de vigilância e de amor ao próximo.
Vou ler de novo, versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, o que é alcançar a estatura do varão perfeito? Amar. Amar sempre, nunca desfalecer na fé e ter sempre esperança. Isso supera o dom de profecia, dom de línguas, riquezas, dá o seu corpo para ser queimado. Isto supera a fé tamanha, a ponto de transportar montes. Porque quando era menino, eram aquelas coisas que se passaram, que foram eliminadas. Tudo isso se passou. A caridade, ela nunca falha. As línguas cessaram, a ciência desapareceu, a profecia também cessou, desapareceu, mas precisamos ter fé, esperança e caridade. E o maior de todos é a caridade. Então, quando nós nos mantemos nela, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que logo, logo nós estaremos alcançando a estatura do perfeito varão. No versículo 9 diz: porque Iau não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Salvador Yahshua Mashiach, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, estejamos vivos, quer durmamos, estejamos mortos, ou o sono do descanso físico, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, queridos e amados irmãos, nós precisamos ter respeito uns pelos outros, paciência uns pelos outros, e entender que a caridade, em modo algum, ela deve se perder, ela deve desaparecer da nossa vida. E que o Eterno possa nos encher cada dia mais deste amor, dos frutos do Espírito que nós encontramos em Gálatas. E de modo algum a gente venha perder o foco, que é a fé, a esperança e a caridade. Quando você lê a primeira epístola de Al-Hanan, capítulo 3, ele diz: vede com quão grande amor nos tem amado o Pai, de nos chamar filho de Iau. E nós percebemos também que muitos irmãos, mesmo conhecendo muitas revelações desses últimos dias, estão se perdendo, estão desfalecendo na fé. Então, queridos, as obras que nós devemos ter para com o nosso Pai, você encontra em Gálatas 5, do versículo 16 em diante. Aí ele diz em Efésios, capítulo 6, versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os crentes. Então, isto, a fé, a esperança e a caridade, quando nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós devemos estar vigilante. O que Yahshua pediu para nós vigiar e orar, eu entendo que é não perder o amor, não perder a fé e não perder a esperança. Ele também diz: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então, o que ele busca? É dom de profecia? Não, ele busca ainda o amor, que o amor de muitos vai se esfriar e está se esfriando. Mas ele também busca a fé. E ele diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então a esperança já acabou também. Porque quem tem fé, tem esperança.
quem tem a esperança também ainda está no exercício da fé. E quando você permanece na fé, na esperança e na caridade, você está a caminho de alcançar a estatura do varão perfeito, de atingir a estatura do varão perfeito. Então, esta palavra ela é essencial para a vida de qualquer crente, para a vida de qualquer irmão e qualquer irmã que está nos caminhos de Yahweh, invocando o nome de Yahshua. Então, queridos e amados irmãos, vigiemos no amor e oremos para não desfalecer na fé. E nos revistamos cada dia mais com a esperança da salvação, que é como um capacete. E isso é ser sóbrio, isso é estar atento. E é o que nós precisamos para este dia. É o que nós precisamos para estes dias. Nós que cremos no grande livramento para a igreja de Filadélfia e para aqueles que acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação, que é o arrebatamento do filho varão, o qual eu acredito. Que você não venha desfalecer na fé. Em meio a todos os obstáculos que estão vindo e que estão por vir, não se confunda. Os que são de Yahshua não se confundem. Os que são de Yahweh não são confusos. Busque a paz, busque a comunhão e busque amor e busque esperança e fé. Se revista destas coisas. Como se revestir destas coisas? Oração, jejum, comunhão e leitura da palavra, examinando as escrituras a cada dia, examinando as escrituras, sem deixar a alegria acabar, porque a nossa redenção, queridos, está próxima. Aqui eu finalizo. Que a paz de Yahshua Mashiach seja sobre a sua vida e que a paz do Eterno seja sobre ti, sobre tua casa, sobre todos da tua família, e que a virtude do Espírito do Eterno seja com a sua igreja em toda a face da terra.